todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos fazer uma breve revisão sobre as monarquias nacionais absolutistas. Vamos lá? Bom, pessoal, não tem como falarmos de estados modernos sem resgatar um pouquinho lá do período medieval, ok? Então, se vocês lembram, lá no finalzinho do período medieval, a gente tem uma discordância muito grande da burguesia para aquela relação política que existia com os feudos, tá? Então, o que acontecia? Era muito ruim economicamente para a burguesia ter diversas moedas no mesmo território, ter diversas unidades de medidas, ter diversos impostos. Então, a burguesia ela vai fazer uma aliança com o rei. E essa aliança com o rei vai possibilitar que o rei forme um exército nacional e consiga então submeter os nobres ao seu poder. E aí então nós vamos ter um novo sistema de governo, que dessa forma vai ser um governo centralizado na figura do rei. Então, basicamente, a burguesia que vai financiar todo o processo de centralização do poder, enquanto que os nobres vão ficar ali dentro do apoio político. Bom, gente, Estado moderno absolutista, tá? Então, o que seria esse Estado moderno absolutista? É um Estado centralizado na figura do rei. Então, o rei, ele detém o direito de governo absoluto. O rei manda e desmanda na sociedade. Ok? Então, ele que vai impor as leis, ele que vai determinar o que é certo e o que é errado dentro da sociedade. Tudo e toda decisão gira em torno do rei. Então, o rei, ele tem o poder absoluto. E para que esse poder fosse defendido, diversos pensadores daquela época vão criar teorias em defesa do poder absoluto do rei. E aí, entre esses pensadores, a gente tem Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele viveu de 1492 a 1527 e vai ser um dos maiores defensores do poder absoluto. Na sua obra O Príncipe, ele vai argumentar contra qualquer forma de lei que limite a autoridade do governante. Então, ele era contra qualquer tipo de lei que pudesse impedir o rei de tomar decisões. Então, na visão dele, o rei deveria ser a autoridade máxima. E na visão de Maquiavel, o rei, ele teria que tomar algumas vezes medidas mais autoritárias, mais rígidas, até mesmo matar alguém se fosse preciso para manter o poder. Então, na visão dele, era muito melhor para um rei ser temido do que amado. Então, o rei ele tinha que fazer o que fosse preciso para manter o poder. Daí vem a famosa frase: os fins justificam os meios. Bom, nós temos também o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele viveu de 1588 a 1679, tá? E no livro O Leviatã, ele enuncia que a natureza humana não é boa, pois é movida pelo desejo e pelas paixões. Então, na visão de Thomas Hobbes, o ser humano ele é naturalmente mau. Por quê? Porque ele é sempre movido pelos seus desejos, pelas suas paixões, e isso dificultaria o convívio em sociedade. Então, na visão dele, para que o indivíduo
ele pudesse evoluir do seu estado natural, do seu estado de paixão, de desejo, era preciso entrar no estado político. Então, o indivíduo teria que abrir mão da sua liberdade e aceitar estar sob a autoridade de alguém. Neste caso, seria o rei. Então, o rei determinaria o que aquele indivíduo deveria fazer. E nós temos também o Jacques Rousseau. O Jacques Rousseau nasceu em 1627, morreu em 1704, e ele foi um dos maiores defensores da teoria do direito divino dos reis. Que teoria é essa? A ideia de que o poder dos reis provém de Deus e que a autoridade do rei, portanto, seria sagrada. Então, na visão dele, se revoltar contra o rei, questionar as ordens do rei, seria a mesma coisa que estar questionando a Deus, se revoltando contra Deus. Porque na visão dele, os poderes do rei eram divinos. Então, Deus colocou o rei naquela posição de autoridade e desobedecê-lo seria o mesmo que desobedecer a Deus. Bom, gente, dentro deste contexto de poder absoluto dos reis, nós temos também as teorias mercantilistas, que elas são teorias econômicas dentro do contexto das monarquias nacionais absolutistas, tá? Então, o que acontece nas teorias mercantilistas? Foram criadas como uma maneira de desenvolver a economia para fortalecer a nação. Então, eles acreditavam que se os países seguissem essas teorias, eles conseguiriam enriquecer, conseguiriam prosperar, tá? E aí a teoria mercantilista, ela previa a centralização política nas monarquias absolutistas, ou seja, a concentração dos poderes nas mãos do rei, e a economia ela foi estruturada de acordo com cada uma dessas monarquias. Então, o rei que tomava as decisões com relação aos rumos econômicos do país. E aí, dentre as teorias mercantilistas, a gente tem alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio do metalismo, que é quanto mais um país acumula metais preciosos, ouro e prata, mais forte e poderoso aquele país seria. Então, todos os esforços das nações daquela época eram para acumular metais em seu território. Estímulo ao comércio. E aí, então, como o objetivo era acumular metais, eles começaram a criar meios de fazer com que esses metais continuassem no seu território. Um desses meios foi o estímulo ao comércio. O que é o estímulo ao comércio? Você estimular atividades comerciais, manufatureiras, ou seja, de uma produção industrial manual, em detrimento da produção de matérias-primas, de exploração de matérias-primas. Por quê? Porque o produto industrializado ele acaba tendo um valor maior do que a matéria-prima. Então, os países estimulavam, ao invés de você ser um produtor de algodão, você ser um produtor de tecidos. Por quê? Porque o tecido ele tem um valor maior do que o algodão. Livre comércio e protecionismo alfandegário. Então, para manter o poder e todos os metais dentro do território, os países eles trabalhavam com essas negociações de protecionismo alfandegário. Então, o que acontecia? A Inglaterra produz algo que meu país não produz. Então, o que eu faço? Eu coloco uma taxa de imposto menor para que eu possa comprar esses produtos ingleses.
Agora, vamos ver um outro exemplo. O meu país produz tecidos e a Inglaterra também produz tecidos. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma taxa de imposto muito maior, muito alta, para que os tecidos ingleses sejam vendidos no meu país a um preço mais caro. Assim, eu protejo minha indústria nacional. Vou dar como exemplo produtos aí nacionais, gente. O tênis da Olímpicos, que é uma indústria brasileira, com comparação ao tênis da Nike, que é uma indústria norte-americana. O tênis da Nike, ele é muito mais caro, ou se prevê que ele seja muito mais caro que o tênis da Olímpicos. Por quê? Porque o tênis da Nike é um produto estrangeiro, então ele tem que pagar uma série de impostos para ser vendido no Brasil, enquanto que a Olímpicos não precisa pagar essa série de impostos que a Nike precisa. Então, no produto final, o da Olímpicos teria um valor mais baixo que o da Nike. Ah, professora, mas isso é injusto. Não, isso é uma forma de você proteger a indústria nacional. Porque se os dois tivessem o mesmo valor, todo mundo ia preferir comprar o da Nike justamente por ser um produto estrangeiro. E aí, o que ia acontecer com a Olímpicos? Iria entrar em falência. Então, você faz todo esse processo para proteger a indústria nacional. Balança comercial. E aí, dentro dessa questão de venda e compra entre os países, a gente tem a balança comercial, tá? Todo país trabalha com essa balança, que é a quantidade de importações e exportações que tem no país. Então, qual é a ideia? Você manter a balança comercial favorável. Quando isso ocorre? Quando você tem um superávit, quando você vende mais do que você compra. Então, por exemplo, eu vendi 10 milhões de reais e eu comprei 5 milhões. Então, eu vou ter um superávit de 5 milhões. Por quê? 10 menos 5, sobrou ainda 5 milhões para mim. Agora, o problema é quando essa balança é desfavorável, ela é deficitária. Isso ocorre quando eu compro mais do que eu vendo. Então, eu vendi em produtos 20 milhões, só que eu comprei 30 milhões em produtos. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 milhões negativo. Então, vou estar devendo 10 milhões, porque eu comprei mais do que eu vendi. E aí, eu vou ter uma balança comercial deficitária. E, para finalizar toda essa questão do mercantilismo, havia também a exploração de colônias. Então, uma das formas dos países obterem lucros para as suas nações era explorando as suas colônias, no caso, o nosso território aqui da América, tá? E essa exploração se dava de duas formas. Naqueles territórios em que eles encontraram ouro e prata, que foi o caso da América Espanhola, eles simplesmente começaram a explorar, retirar esse ouro e prata do território americano e levar para a Espanha. Caso não fosse encontrado ouro, como foi o caso aqui da América Portuguesa, o que aconteceria? Eles faziam o famoso pacto colonial. Então, o que acontecia? No pacto colonial, a colônia, no caso aqui o Brasil, ficaria sujeito a comercializar somente com a sua metrópole, no caso Portugal. E aí o que acontecia? O Brasil ele só podia negociar, praticar o comércio com Portugal. E Portugal determinava o preço que seria vendido os produtos brasileiros, o preço que o Brasil pagaria para comprar os produtos de fora. Então tudo era
determinado pelos portugueses. Então, os portugueses acabavam ficando com muito lucro em cima do território brasileiro. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.